primeiro semestre legislativo termina com quase 100 propostas votadas. Blumenau cedia terceiro encontro estadual dos Conselhos Municipais dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E mais, comissão avaliadora do concurso da TVAL começa a analisar produções. O Jornal do Parlamento desta segunda-feira, 22 de julho, já está no ar. Boa tarde. O primeiro semestre deste ano foi de muito trabalho aqui na Assembleia Legislativa. Os deputados votaram quase 100 propostas. Vamos conferir como foram realizadas as atividades até agora. Entre fevereiro e julho deste ano, os deputados participaram de quase 80 sessões em plenário. Eles debateram assuntos ligados à saúde, educação, segurança pública, economia, entre outras áreas. Um dos pontos principais, aprovado nesse período, são os projetos que reinstituem os benefícios fiscais a determinados segmentos da economia. E esse é um tema que ainda será discutido no segundo semestre. Essa relação harmônica entre os poderes, ela é fundamental. E essa negociação da qual participou o governo, de modo muito especial e decisivo, o secretário Paulo Eli, é um exemplo de como a gente pode contribuir, cedendo aqui e acolá, conversando com os setores envolvidos, e a Assembleia e o governo protagonizando soluções para a economia catarinense, que é o que nós queremos, é desenvolvimento, emprego para as pessoas, educação, saúde. É dessa forma que a gente contribui. Outros projetos também foram destaque no primeiro semestre, como a reforma administrativa do governo do estado e a lei de diretrizes orçamentárias. No total, 93 matérias foram analisadas, 62 foram aprovadas entre projetos de lei, projetos de resolução, propostas de emenda à Constituição e requerimentos. Cerca de 450 novas proposições deram entrada no parlamento nos primeiros 6 meses de 2019. Os trabalhos reiniciam na primeira semana de agosto, quando serão retomadas as reuniões de comissões permanentes e sessões ordinárias. A partir de hoje, você vai conferir nos nossos telejornais um balanço do primeiro semestre deste ano feito pelos líderes de bancada. O primeiro a falar é o deputado Fabiano da Luz, líder da bancada do PT. Nós todos tivemos que nos adaptar a essa nova realidade, a esses novos debates, a trabalhar além da paciência, trabalhar com muitas intolerâncias que até então, pelo que os mais antigos falam, não se tinha aqui na casa, de algumas atitudes intolerantes e que agora precisa ser também elevado, alguns extremos que não existiam e agora tem. Então foi um período assim de 6 meses de aprendizado, de agitos, de debates, de discussões, mas também foi um momento em que acredito que a casa cresceu muito, que os parlamentares cresceram muito, que algumas votações foram muito maduras e mostraram uma boa postura por parte dos parlamentares, e eu acredito que com o que nós passamos nesses primeiros 6 meses, acredito que agora os próximos 6 meses já vão ser bem diferentes na postura dos parlamentares, e acho que a casa só vai crescer a partir de agora com isso. E um dos projetos aprovados no primeiro semestre aqui no Parlamento foi o do deputado Mauro de Nadal, que prevê a criação da carteira de identificação do autista. A proposta, que tem o objetivo de facilitar o dia a dia das pessoas com o transtorno, foi sancionada pelo governo do estado. A lei que institui a carteira de identificação do autista no âmbito do estado de Santa Catarina já está em vigor. De autoria do deputado Mauro de Nadal, o projeto foi sancionado pelo governo e publicado no Diário Oficial do Estado. Conforme o parlamentar, o objetivo é facilitar o dia a dia das pessoas com transtorno do espectro autista. Uma carteira que identificasse o autista, o pai ou a mãe ou o seu acompanhante, com o objetivo principal de facilitar o acesso desse autista e de seu acompanhante nesse momento em locais públicos, A exemplo, farmácias, supermercado, até mesmo nos postos de saúde, porque o autista ele não é identificado pela sua fisionomia, Então, quem está próximo o conhece, sabe da sua deficiência, mas o terceiro não. Então, muitas vezes a espera em uma fila pode gerar vários desconfortos, para o autista, e esse desconforto expressado em alguma reação. Então, o fato de ter uma identificação e permitir com que ele seja atendido de forma
prioritária, vai levar dignidade, vai levar um pouco mais de qualidade de vida, não só a ele, mas também aos seus familiares. Conforme a lei sancionada, além dos direitos já estabelecidos nacionalmente para as pessoas com transtorno do espectro autista, o portador do documento de identificação deverá ter preferência no atendimento pessoal em instituições públicas do Estado, inclusive quando representado pelo responsável legal. A carteira de identificação do autista também garante a gratuidade no transporte intermunicipal de passageiros. A cidade de Blumenau sediou o terceiro encontro estadual dos Conselhos Municipais dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A Lei Brasileira de Inclusão e o decreto federal que extingue o Conselho Nacional foram os principais temas debatidos. Representantes do Conselho Estadual e dos Conselhos Municipais dos Direitos da Pessoa com Deficiência participaram do encontro, realizado num dos auditórios da Universidade Regional de Blumenau. Os conselhos municipais são formados por integrantes do governo e da sociedade civil e permitem que os cidadãos participem da elaboração de políticas públicas. Eles foram criados a partir da Constituição Federal de 1988, para que a sociedade possa controlar e avaliar programas e ações governamentais nas mais diversas áreas. A intenção de encontros como esse é discutir como anda a atuação desses conselhos para melhorar a qualidade dos serviços públicos que são oferecidos à população. Mas esta proposta está ameaçada. Um dos principais temas debatidos durante o encontro foi o decreto do governo federal editado em abril, extinguindo conselhos, comissões e comitês nacionais que foram criados por decreto e não por lei. É o caso do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A medida passaria a valer a partir de 28 de junho, mas uma liminar do Supremo Tribunal Federal suspendeu temporariamente o decreto presidencial. Os conselheiros querem a aprovação de uma lei federal que mantenha o colegiado e alertam para o risco de enfraquecimento dos conselhos estaduais e municipais caso o Conselho Nacional seja realmente extinto. As ameaças são danosas, porque todas as políticas públicas que são fomentadas a nível do segmento das pessoas com deficiência, elas são debatidas e amplamente construídas por este Conselho. Nós tivemos a participação na regulamentação da Lei Brasileira de Inclusão, na regulamentação da avaliação biopsicossocial, na própria organização das conferências nacionais. Então é um rolo compressor, ou seja, os municípios e estados também poderão ter retrocessos em relação à participação social das pessoas com deficiência e, consequentemente, as políticas públicas. Outro tema abordado no encontro foi a luta pela regulamentação do artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão. A intenção é mudar os critérios de avaliação do que é ou não deficiência, migrando de um modelo que hoje é apenas médico para uma avaliação biopsicossocial. A palestra do advogado especialista em direito público Luiz Cláudio da Silva Freitas tratou do assunto. Ele é procurador do Banco Central do Brasil e membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB do Rio de Janeiro. O modelo antigamente estava baseado estritamente no laudo médico e a pessoa era vista apenas pelos impedimentos nas suas estruturas do corpo. Então, se a pessoa tinha uma cegueira, se a pessoa tinha uma paraplegia, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão modificaram esse foco e passaram a avaliar o que? A interação entre esse impedimento de longo prazo, de natureza visual, auditiva, física, mental e intelectual, e as barreiras existentes no meio, ou seja, barreira de transporte, barreira de comunicação, barreira arquitetônica, urbanística, enfim, barreiras tecnológicas. Então, essa avaliação, ela verificará a interação entre o impedimento de longo prazo, as barreiras existentes e se efetivamente gera uma obstrução à participação plena e efetiva na sociedade. A Lei Brasileira de Inclusão também foi tema da palestra da advogada e assistente social Kelly Cristina Cabral. Ela é conselheira do CONED, o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e atua na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social. Santa Catarina conta hoje com 75 conselhos municipais em atividade.
Ela e o presidente do CONED reforçaram durante o encontro o papel desses colegiados na fiscalização do cumprimento da legislação, que está em vigor há 4 anos. O maior avanço foi exatamente servir de um instrumento único que unificasse as leis já existentes. E, na minha opinião específica, as punições implicadas que a lei traz. A improbidade administrativa é uma delas. O descumprimento dessas leis, que muitas delas já existiam há muitos anos, antes mesmo da própria Lei Brasileira de Inclusão, é fazer com que o gestor tenha uma punição no descumprimento. Fortalecer os nossos conselhos municipais, orientando eles para que divulgue a Lei Brasileira de Inclusão e, querendo ou não, tirar a lei, como a gente costuma dizer, da gaveta e botar em prática no nosso dia a dia, né? Foi um dia inteiro de palestras e debates. O evento foi promovido pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social com o apoio da Assembleia Legislativa, por meio da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Para os representantes dos 2 poderes, encontros como este proporcionam o aperfeiçoamento do serviço público e garantem os direitos dos cidadãos que dependem de programas sociais para uma melhor qualidade de vida. É muito importante porque toda a política pública se dá num diálogo com a sociedade civil. Os conselhos municipais e o conselho estadual justamente são aqueles interlocutores entre a sociedade civil e o governo do estado. É um espaço democrático para que cada um dos pontos onde existem os conselhos municipais no estado de Santa Catarina possam trocar ideias, avaliar ações, seguir exemplos bem-sucedidos para reforçar a política de direitos humanos que protegem as pessoas com deficiência espalhadas no estado de Santa Catarina. E como nós já noticiamos em edições anteriores, a TVA lançou um concurso para premiar produções audiovisuais catarinenses. A organização da premiação já iniciou a etapa de avaliação das obras inscritas. A partir de agora, uma jornalista e 2 professoras universitárias de cursos de cinema de Florianópolis vão assistir e avaliar cada uma das produções. E a edição de hoje fica por aqui. Outras informações você confere às 6h45 no TVA Notícias. Uma boa tarde para você.